Boa noite, irmã. Que o Senhor a abençoe. Gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre a Bíblia, em Hebreus 13, sobre os deveres cristãos. Especialmente nesta época em que estamos a entrar no final do ano, surgem muitas perguntas relacionadas aos ensinamentos da Igreja. Sim, irmão. Leia, irmão. Em Hebreus 13, 9, está escrito: Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Hoje em dia, sabemos que outras denominações se aproveitam dessas palavras para distrair e dividir a humanidade com diversas doutrinas humanas. Por favor, ensine-nos, irmã, o que significa fortificar o coração com a graça e não com alimentos. E como podemos aplicar isso nos dias de hoje e manter o coração voltado para o Senhor neste mundo em que vivemos? Que o Senhor a abençoe, e muito obrigado por sua resposta. Bem, às vezes não é tanto, nem a época do fim do ano, mas quase o ano todo as pessoas inventam. O mundo, as pessoas inventam distrações, inventam muitas distrações para entreter, digamos, o ser humano, para entreter as pessoas, para que as pessoas não se cansem e digam: estou cansado da vida, todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma rotina todos os dias. Que cansaço, que aborrecimento, isto não deve ser assim. Então, o mundo, as próprias pessoas inventaram essas distrações e também o comércio também, para eles poderem vender os seus produtos. Para vender, então inventaram todas estas coisas. Também os governos inventam muitas coisas e muitas entidades no mundo. Cada um inventa algo para distrair as pessoas, para que as pessoas não se cansem, porque tem que fazer isto ou aquilo, para que estejam distraídos, para que queiram continuar a viver. Porque, se não, então caem na rotina, na monotonia, e que aborrecimento. Então as pessoas depois suicidam-se e aborrecem-se porque não têm o que fazer, então inventam tudo isto. Isso é normal e natural para as pessoas do mundo que não têm a Deus. Porque eu estou certa, irmãos, que se vocês experimentaram, eu pelo menos experimentei, que eu não preciso de distrações na vida, no mundo. Eu não preciso de algo que me alegre para eu desejar continuar a viver. Porque para mim, a minha vida, nem a minha alegria, a minha felicidade, o meu prazer é Deus. Então Deus dá à pessoa a felicidade e o prazer de uma ou outra forma, uma pessoa sente isso. Então uma pessoa, a pessoa vai, viaja e contempla a natureza, contempla o mar, as montanhas, os rios, as paisagens, a neve, o que seja. E uma pessoa contempla isso e uma pessoa diz: olhe tudo o que Deus fez. Tudo isto é o que Deus fez. Que belo, que lindo. E isso dá à pessoa um pouco de prazer. Mas diz: Deus fez isso. Deus criou todas estas coisas. Então, que belo é e que lindo. Como nós somos tão poucos no meio de um mundo que inventou tantas coisas, como, por exemplo, a comida, inventam essas comidas. Inventam também as festas. Dizem: vamos celebrar a festa de tal pessoa, do tal que foi herói, que foi o precursor, que lutou, que salvou, que ajudou a libertar a nação, que ajudou a lutar. Então celebremos a festa dessa tal pessoa e façamos uma festa nesse dia, e então, em memória de tal pessoa, que ele nem sequer vai perceber, porque já morreu. Mas as pessoas desfrutam com esse dia e não trabalham. Então, nesse dia não trabalham, mas vão para o seu passeio, para o que seja, e para desfrutar e para se distrair, porque nesse dia estão de férias, pela festa de tal pessoa. Então, gosto da festa de tal pessoa, porque nesse dia não trabalho. As pessoas dirão isso. O mundo diz isso. E assim certamente tem razão, porque descansam, não é? Da monotonia do trabalho de todos os dias. E a comida nem se fala, porque então as pessoas começam a celebrar. E para fazer uma celebração, então tem que preparar uma comida específica. E então isso vai se tornando em tradições, vai se tornando como na cultura da região, como no costume e numa tradição. Então as pessoas de repente tornam-se escravas disso. Mas estou a falar dos que não estão com Deus,
das pessoas que não têm a Deus, que não procuram a Deus, mas que estão sozinhas no mundo sem Deus. Então eles procuram essas distrações, procuram essas férias, procuram toda essa forma de se divertirem, ou de comerem algo diferente, ou de comerem muito seguramente, e isso lhes dá prazer. Respeitemos essas coisas. Não vamos dizer que isso é pecado, mas simplesmente que as pessoas querem se distrair e fazer algo diferente do que estão acostumadas a fazer na vida cotidiana. Mas nós que já temos o Senhor, podemos comer a comida qualquer dia. Se você gosta de uma comida específica, então pode comer isso em qualquer altura quando se pode. Mas às vezes há comidas que não as fazem a não ser unicamente no dia da festa de tal pessoa. E como é somente nesse dia ou nessa semana que fazem essa comida, então se eu gosto, o que faço eu? Pois eu vou, compro. E como porque gosto. Por exemplo, comer o peru aqui, não é? O peru aqui quase não se vende durante todo o ano nos supermercados. É muito escasso, é escasso. Embora eu esteja sempre a comprar peru durante todo o ano, é escasso. Tenho que procurá-lo nos supermercados. Mas neste dia de festa de tal pessoa, o que acontece? Que aí sim, há peru, até o oferecem. Oxalá eu fosse por lá, a ver se me dão um. Bem, é isso. A abóbora, não é? Eu gosto muito de abóbora. Eu como abóbora todo o ano. Na minha alimentação, eu como abóbora porque gosto muito. Então, não critico que as pessoas, uma vez por ano, na festa de tal pessoa, comem a abóbora. Mas eu como a todo ano, o que vos parece? Bem, então é isso, irmãos, que as pessoas se distraem e põem o seu coração nessa festa de tal pessoa e nessa comida que tem que ser nesse dia e que nesse dia tem que fazer a comida e convidar os familiares. E não pode ser outro dia, mas nesse dia exclusivo. Isso chama-se tornar-se escravo. Escravo das invenções das pessoas, torna-se um escravo. E o mesmo acontece com os presentes, certo? Os presentes também, que tem que dar presentes, porque quem não dá presente, bem, é desprezado. E então, se você não dá presentes à sua família e fazem a troca de presentes, e você também o faz, então você se tornou escravo. Não tem dinheiro, pede créditos para poder dar o presente e depois fica cheio de dívidas. E chega o mês de janeiro com as dívidas. E por quê? Por estar a dar presentes a todos. Porque essa é a cultura, essa é a tradição, o costume. Não nos devemos escravizar com isso. Se você quiser dar presentes, dê em qualquer época do ano. E se vê que toda a gente está a dar esses presentes apenas no último mês do ano, e você não tem dinheiro, então não se escravize fazendo empréstimos, endividando-se, tirando de onde não tem só para aparentar. Não aparentemos. Se puder dar, ótimo. Se não puder, então não. E se alguém me deu algo, obrigada, mas eu não vou retribuir. Se me dá um presente, eu não vou retribuir, porque eu não pedi nenhum presente. E eu, não tenho dinheiro, não vou devolver o presente. Aí me dá um cartão de felicitações, então também tenho que retribuir. Acabamos sendo escravos destas coisas. Não sejamos escravos disso, não coloquemos o coração nessas coisas. Talvez isso nem seja pecado. Por que seria pecado comer peru ou comer abóbora? Bom, não é pecado, mas o pecado está em colocar o coração nisso. E achar que tem que ser naquela data específica, naquele dia, convidar a família ou ir visitar a família para fazer a ceia naquele dia. E se não há dinheiro para oferecer algo a todos, o que se vai fazer? Você se sente mal? Os outros criticam-no, ficam zangados? Aí surgem discórdias. Para que isso? Não. Então, não nos escravizemos. Você coma durante o ano, quando quiser, quando tiver dinheiro, quando puder. Faça um convite durante o ano, em qualquer data. Convide a sua família. Ou você visita a sua família quando puder. Mas não se escravize, não seja escravo dessas invenções, dessas tradições e dessas culturas. Não se torne escravo dessas coisas. Não coloque o seu coração nisso. Então, se alguém lhe manda comida porque a preparou e resolveu enviar-lhe, então receba-a e coma. Mas não vá preparar uma refeição só para retribuir o convite. Não faça isso. Obrigado. Deram-me comida
então obrigado. Eu recebo-a, como-a porque, bom, é comida. Mas não se sinta obrigado a retribuir, não é? Porque é isso que a gente vê nas pessoas, essa troca que me dá um presente e eu também tenho que dar. E então toda a gente faz isso e o comércio fica feliz? Porque os donos do comércio são os que ganham dinheiro com as vendas, com as compras das pessoas. E as pessoas vão e compram qualquer coisa, só por dar um presente. Compram qualquer coisa porque tem que oferecer. Aí dão aquilo para outra pessoa e a pessoa nem gosta e vai devolver. Diz, para que quero eu isto? E assim se forma o comércio. Não nos escravizemos. Não se torne escravo das circunstâncias, das invenções das pessoas. Você não se torne escravo. Isso não é pecado, mas acabamos por nos tornar escravos e isso desagrada-nos. Primeiro, o tempo para Deus. Primeiro, as coisas do Senhor e pronto. Porque tanta escravidão termina também em idolatria. A pessoa torna-se idólatra das pessoas, da família, das circunstâncias, das festas, das comidas. Acaba por ser idólatra dessas coisas, não é? Isso é uma escravidão. Sejam realistas. Coma quando puder, presenteie quando puder, compareça quando puder e pronto, sem se escravizar. E bom, também não os critiquemos, porque vocês sabem que o comércio, metade do mundo vive da outra metade. Mas o comércio também tem que fazer seu trabalho para ganhar.